Nunca, escute isso, nunca saia da sua casa sem ter orado. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Como, em pleno século XXI, eu posso passar o dia com Deus? Como eu posso fazer isso? Primeiro, oração pela manhã. Comece o dia com uma oração pela manhã. Ok? Eu estou te ensinando isso aqui. São regras para você passar, para você fazer, você que quer. Olha só, ao acordar pela manhã, lembre-se que a primeira pessoa que você deve conversar e ver é o Senhor. Faça isso em oração. Não saia de casa, não comece seu dia, não vá para o trabalho ou escola sem antes ter um momento a sós com Deus em oração. Não enfrente o mundo, as adversidades, as tentações sem os cuidados do Senhor. Inicie o dia com um período de oração, mesmo que seja curto, caso o tempo não permitir. Eu falei isso aqui para minha esposa 2 meses atrás. Falei para ela, a primeira pessoa que você tem que ver e falar é Deus. Ela levou isso a sério. Ela acorda primeiro que eu e vai orar. Ela levou tão a sério, eu não posso nem falar com meu marido primeiro. Primeiro é com Deus. Então todos os dias eu tenho visto o testemunho da minha esposa. E eu vou honrá-la aqui porque é uma mulher de Deus. E eu admiro e amo muito. Ela acorda primeiro do que eu e faz 2 meses que a primeira pessoa que ela vê na minha casa e fala é Deus. Mesmo que seja curta, se o tempo não permitir, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Começar o dia recebendo aquele óleo fresco, aquela unção fresca, aquela visitação poderosa, aquele frescor, aquele consolo, aquela guia, aquela direção, antes de sair sequer do meu quarto. Olha o que a Bíblia diz, Daniel 6:10. Textos para comprovar meu argumento. Daniel, pois, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem que nutria a oração matutina. 3 vezes ao dia, ele orava de manhã, à tarde, à noite. Ou seja, ele iniciava o dia com oração. Veja Davi então, Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Por isso que Davi caiu com Batseba em 2 Samuel 13. Porque ele acordou tarde. Aquele dia ele não orou, nem vigiou. Olha como que a oração dá vantagem para nós contra o pecado, contra a inclinação da carne. Olha que coisa linda, gente. Pela manhã, olha que coisa linda. Imagina uma frase dessa. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Olha a elegância do versículo, que coisa linda. Você conhece Hudson Taylor? Eu tenho inveja desse homem. Esse homem é maravilhoso. Assista o filme dele, é o filme que eu mais vejo, eu não me canso de ver. Missão no interior da China. A missão de Hudson Taylor. Eu assisto esse filme uma vez a cada 2 semanas. Eu amo esse filme. A biografia diz assim: o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. Aí para vocês meninos. Aí ó, Gabriel, Natan, meninada aí forte, que não tem compromisso. Não deixa o sol nascer não, sem que você esteja de joelhos. Jesus, Marcos 1,35, olha só. E levantando-se Jesus de manhã, olha o que o autor pôs, de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, provavelmente 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.
muito cedo, de manhã, ainda escuro, ou seja, nenhuma atividade havia se iniciado. E Jesus estava orando. Como passar o dia com Deus? Comece o dia com uma oração. Eu sei que você, antes de acordar, tem trabalho ou escola. Geralmente é isso, a pessoa ou vai para o emprego ou vai para a escola. Esse momento aqui não é um período longo de oração. Esse momento aqui é apresentar o seu dia. Esse momento aqui é pedir direções. É aquele contato inicial com Deus. Não vai ficar orando 2, 3 horas, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Eu sei disso. Provavelmente você dormiu tarde no outro dia. Todavia, você não deixará, nunca, escute isso, nunca saia da sua casa sem ter orado. Nunca enfrente o mundo, o vil tentador, aquele que ruge como leão, as inclinações da sua carne, este mundo, sem primeiro passar um momento em oração. Então Daniel, Davi e Jesus oravam de manhã. Segundo, como passar o dia com Deus? Depois da oração, logo após a meditação matutina da palavra. Ok? A meditação matutina. É sequencialmente, não é um quando, de vez em quando e o outro, não. Depois de ter orado, você vai meditar na Escritura. Escute, seguido da oração, você deve meditar logo de manhã nas Escrituras. É sempre bom ter um texto em mente, ruminar a palavra de Deus durante o dia. O que você vai fazer aqui? Você vai ler 1, 2 capítulos. Aqueles 2 capítulos vão alicerçar o restante do seu dia. É aquele café da manhã. Ninguém sai sem comer. Você tem uma carga de trabalho até 11 horas, meio-dia, que é o almoço. Ou você é operário, qualquer serviço que for, você precisa de um café fortalecido para suportar até o almoço ou até o dia todo. Essa meditação é o café da manhã, é a base, é o que vai alicerçar o restante do seu dia. Você meditou em 2 capítulos de Salmo, 2 capítulos do Evangelho, das cartas paulinas. E durante o dia você vai ruminar, refletir naqueles capítulos. Eles vão embasar, fundamentar, alicerçar, sustentar você durante aquele dia. É o café da manhã, é o alimento inicial do dia. É sempre bom ter um texto em mente, ruminar a palavra de Deus durante o dia. Para isso, leia alguns capítulos da Bíblia, ao menos 2, antes de sair de casa. Faça isso sequencialmente, lendo capítulo após capítulo do livro que eventualmente escolher. Assim como você toma o café da manhã para nutrir seu corpo faminto, para que tenha condições no restante do dia, farte sua alma com as santas escrituras. Parece o Richard Baxter aqui agora, né? É mais ou menos assim que ele escreve. Farte sua alma com as santas escrituras, com o pão vivo, pois sua alma necessitará estar forte contra os duros e pesados combates no decorrer do dia. Você nem saiu de casa, você nem trocou de roupa. Você está no seu quarto, ou numa sala secreta, ou no seu escritório, aquele lugar que você tem mais privacidade para fazer. Você nem começou, mas você já teve um tempo com Deus em oração, e agora você está iniciando com a leitura da Escritura. Antes de trabalhar, antes de ir para a escola, universidade, ou qualquer outra atividade, antes de pôr a roupa de molho, antes de tudo. Ezequiel 12:8. E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor. Logo de manhã veio a palavra. Logo de manhã veio a revelação. Logo de manhã Ezequiel estava a meditar na palavra. Salmo capítulo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medite na Escritura de manhã. Tenha um texto que vai nortear o seu dia. Eu vou te dizer, quem falava isso? Richard Baxter falava, mas outro homem chamado Smith Wigglesworth, ele dizia: você tem que decorar a Bíblia, e você tem que ter textos em mente, para que eles possam ser usados no decorrer do dia, numa eventual provação, tentação, desânimo.
A sua mente vai recorrer e ela está recheada de textos. Então você rumina, recita, relembra e aquilo te fortalece. O que é isso? Diga textos ao ar livre, proclame a palavra de Deus, traga à memória textos decorados, versículos decorados, capítulos decorados e os use contra as astutas ciladas do diabo, contra os desejos da carne, nas provações árduas da vida, para que você seja consolado. Aquele texto que você leu de manhã, ele vai ser usado durante o dia. Ele vai embasar, fundamentar, nutrir, nortear, alimentar, consolar, santificar, proteger você durante o dia. O alimento é o café. Salmo 119, 97. Ó quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Logo pela manhã. Terceiro, a prática da oração no Espírito. Essa aqui eu quero te ensinar, que isso aqui está esquecido, eu acho que você nunca ouviu falar disso aqui. A prática da oração no Espírito. Ok? A prática da oração no Espírito. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, ele diz assim: orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, a não ser orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, vocês devem nutrir uma oração no Espírito diariamente. Orar no Espírito. Porque a sua oração inicial foi uma oração para iniciar o dia, né? Uma oração apenas básica. Leu a palavra. Agora você entra na sua rotina cotidiana. 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas de trabalho por dia. Outros 8 horas de trabalho por dia, mais o curso à noite, 4, 5 horas. Então essa pessoa tem o horário muito reduzido. Ela não vai ter muito tempo para oração secreta, para comunhão com Deus. Qual que é a saída? Orar no Espírito. Oração no Espírito você pode de fato fazê-la o dia todo. Você pode orar 10 horas, 20 horas no Espírito. O que é a oração no Espírito? É aquela oração que você faz interior. É a comunhão que você tem com Deus, segurando aqui no ônibus, na bicicleta, indo para a escola, no táxi, a pé, no carro, no ponto de ônibus, no metrô, no intervalo da sala de aula, no recreio, no almoço, no tempo vago, orando no Espírito, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo no Espírito. Meu irmão, se você aprender essa prática, se você começar a observar essa prática, você não tem ideia o progresso que vai haver na sua vida. Essa aqui é a melhor maneira de se santificar. É a maneira mais poderosa de manter uma vida santa. Sabe por quê? Porque às vezes você ora oração secreta, 1 hora, 2 fervorosa, contrai músculo, transpira. Aí durante o resto do dia está alienado, confuso, está disperso, e aí cai em pecados. A oração no Espírito é aquela que faz você ter contínua comunhão com Deus, temor, devoção, faz você estar em alerta o tempo todo, vigiando. Essa é uma oração tremenda. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você sua vontade, vai norteando, vai dirigindo você, vai livrando você. Ore no Espírito. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.